Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia no livro da carta aos Hebreus. Queridos, nós estamos com uma expectativa que a gente já comece a acessar o nosso barracão ali a partir do mês de julho, da metade para o final. Pode ser que o Senhor nos surpreenda, mas a gente comece lá e a gente vai ter uma reunião aí com o pessoal. A gente vai abrir Hebreus capítulo 13, tá? Hebreus 13. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Depois eu vou ensinar. Quem quer aprender todos os livros da Bíblia, eu vou ensinar uma musiquinha para vocês. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. A do Antigo Testamento é mais difícil, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Nome, Josué, Juízes, Súdito, primeiro, Escola Bíblica Dominical, gente. Escola Bíblica de férias. A gente terminou Atos hoje, né? Bênção, né? Foi top, não? Falei pra você, pô. Hebreus capítulo 13. Senhor, eu te peço, Jesus, misericórdia e graça para pregar o teu evangelho nessa manhã. Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir, ó Deus, para um ambiente, ó Pai, onde sejamos ministrados pela tua palavra. Dá-me autoridade, Senhor. Vem com o espírito de ensino, ó Pai, e que o nosso coração possa receber do Senhor. Deus, que a mensagem esteja em mim, ó Deus, e em nós, ó Pai. Pai, não adianta, Senhor Jesus Cristo, muitos textos, muito estudo, sem revelação, Senhor. Ó Pai, que venhamos caminhar, Deus, mediante a Tua palavra nessa manhã, ó Pai. Porque, ó Pai, ó Deus, cada palavra do Senhor, ó Pai, nos direciona, Pai. A Tua palavra é a nuvem que nos guia, Senhor. Ó Deus, nos nossos dias, na nossa semana. Então, vem com espírito de sabedoria, conhecimento, discernimento e compreensão. Haja, Senhor Jesus, em cada coração, Espírito Santo. Cumpra os desígnios para a qual a Tua palavra foi enviada nessa manhã. Em cada coração, ó Pai, cada coração esteja aberto para receber do Senhor. Cada coração esteja aberto para receber do Senhor nessa manhã. Assim eu oro, Senhor. Que haja unção na ministração da Tua palavra. Que haja, Senhor Jesus, uma linha entendível, ó Pai. E que Satanás não venha roubar a Tua palavra, Pai. Assim como o Senhor diz, ó Deus, ali na, ó Deus, parábola, Senhor Jesus, do semeador, ó Deus. Ó Pai, que nenhuma dessa semente, ó Deus, ministrada hoje venha cair à beira do caminho para que os pássaros venham comer, ó Deus. Que, ó Deus, e o Senhor diz que isso, ó Deus, é Satanás arrebatando a palavra do nosso coração. Não, ó Pai, que nós não venhamos, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, ter um coração duro demais para receber a Tua palavra e deixá-la do lado de fora. Não, ó Deus, que ela venha encontrar guarida no nosso coração e um ambiente interno, Senhor. Que haja um ambiente do manifestado do Teu Espírito agora, em cada coração, ó Pai, em cada espírito agora, ó Pai. Ó Deus, ó Deus, a Tua palavra penetre, ó Deus, mais do que a mente, Senhor, mais do que o sentimento, ó Pai. Encontre a revelação interna do Espírito. Em nome de Jesus, assim oramos, ó Pai. Amém. O título da minha mensagem nessa manhã, eu quero que você repita comigo. Ela se chama Vencendo para Avançar. Vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E avançando para vencer. Parece ser a mesma coisa, não é? Mas não é. E eu vou deixar mais claro à medida que a gente lê os textos e eu explicar para vocês. Mas Hebreus capítulo de número 13, verso de número 7, quem achou, diga amém. A gente vai ler só 2 versículos.
Hebreus 13, 7 e 8. Quem está chamando quem aí? Hebreus 13, 7 vai dizer. Será que ela está no quarto? Não. Ela está no banheiro. Hebreus 13, 7 vai dizer assim. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Certo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu vou ler de novo, porque é fundamental a gente entender essa revelação. Ele diz o seguinte, ó, lembrem-se dos líderes de vocês, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, obrigado, Lu, e para sempre. Não, pode deixar, Deixa aí. Obrigado. Queridos, primeiro que a gente não sabe quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Esse é um dos livros, e esse é um dos questionamentos teológicos, assim, mais questionados ainda até hoje. A gente sabe que o apóstolo Paulo escreveu o maior número de cartas do Novo Testamento, mas em produção literária, Lucas, o médico, foi o que mais escreveu em porção. E Hebreus é o único livro da Bíblia que ninguém consegue definir quem foi que escreveu, porque não tem uma referência ali. Só que Hebreus, para mim, ele é um tratado teológico para a igreja. Por quê? Porque ele vai explicar o sacerdócio de Cristo para o judeu. Por isso que é a carta aos Hebreus. Entende, não? E ali, para nós enquanto igreja, que tentamos nos relacionar com a cultura judaica, e precisamos nos relacionar com a cultura judaica, porque o cristianismo vem de lá, é de fundamental importância a gente olhar para o livro de Hebreus e tentar compreender a profundidade, as nuances, os direcionamentos ali. Mas quando você olha para o povo judeu, existe uma característica muito forte neles. Como eles ainda estão aguardando o Messias, como eles ainda estão esperando o Salvador, eles se baseiam muito na vida dos líderes deles. Então, os rabinos formam boa parte da doutrina e da explicação da Torá, ou de toda a parte que eles chamam de lei e os profetas. E você sabe que a gente tende a fazer a mesma coisa que eles dentro da igreja cristã? A gente começa a projetar a nossa vida a partir de liderança humana. E a gente vai espelhando a nossa vida a partir de alguém que está em evidência. Você sabe qual que é o título para isso que se utiliza hoje? Espelhamento, modelamento. Cara, eu preciso modelar essa pessoa. Eu preciso modelar esse negócio. Eu preciso praticar os mesmos passos. Deixa eu te dizer, isso é fundamental para um negócio. O business, você precisa fazer isso. Você deve, de fato, modelar o que está dando certo. Mas naquilo que se refere à sua vida e à igreja de Cristo, não pode ser assim. Porque você não pode modelar a tua vida a partir de uma liderança humana. Você precisa modelar a tua vida a partir de quem? De Cristo. Ah, pastor, mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou o de... Eu não estou contradizendo o apóstolo Paulo de modo nenhum, Lu. Não estou contradizendo, eu estou falando isso porque o Lu falou isso aí para mim essa semana retrasada. Mas quando a gente olha para alguém que está em grande evidência, e eu sou alguém que olho muito para pastores e líderes, principalmente para avivalistas, que já estão com o Senhor. Homens que impactaram uma geração, como Finney, como John Wesley, como Jonathan Edwards, do século XVII. Eu vou olhando para essas pessoas que mudaram relação. Para você ter noção, Finney,
Cara, ele mexe com o meu coração aquilo que ele fazia. Ele pregava de trem, então ele ia de trem visitando as cidades. As pessoas... Vai no banheiro? Pode ir lá. Ele estava para chegar numa cidade, as pessoas diziam o seguinte: o ambiente mudou. E ele estava dentro do trem ainda, chegando na cidade. Aí alguém dizia assim: é Finney chegando. Tamanha era a capacidade e tamanho era o armazenamento daquilo que ele tinha, da presença do Senhor. Então eu começo a olhar para esse tipo de pessoa e eu falo: eu vou me espelhar nela. Eu quero fazer assim. Só que quando essas pessoas, elas se tornam referências, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Foca aqui em mim, tá bom? Não deixa, vai dar certo. A gente tem que entender uma coisa muito importante. Essas pessoas, elas são cristãs. Você sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Então, essa liderança que é estabelecida, é uma liderança que ela consegue imitar uma porção daquilo que Cristo é. A própria palavra nos diz o seguinte: vocês ainda não alcançaram a estatura do varão. Quem que é o varão perfeito? Cristo. Quando que a gente vai alcançar? Na eternidade, na glória. Isso significa que no meu modelamento em relação a Jesus, eu sempre vou alcançar dimensões, mas não a totalidade de quem ele é. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma coisa muito importante, e eu quero que você entenda, porque essa é a palavra-chave dessa mensagem. Atentem-se aos líderes que pregaram o evangelho para vocês. Mas vocês devem olhar para o final da vida deles. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Começar bem não é o problema e a dificuldade é começar bem. Às vezes você está espelhando a sua vida em quem está em evidência, mas você ainda não chegou a contemplar e visualizar o fim da vida dessa pessoa. E às vezes você está espelhando a evidência dela, mas a essência dela está corrompida, então o fim da vida dela vai ser ruim. E se você não avaliar isso, o seu fim vai ser o mesmo que o dela. O verso 7, eu vou ler de novo. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida, imitem a fé que te... no fim da vida, você tem que imitar a fé que ele teve, porque foi o que conduziu ele. Mas aí, de repente, você olha para o verso 8 e parece que ele mudou totalmente de assunto. Porque depois de falar isso, ele fala: Jesus é o mesmo ontem, hoje... Por que você acha que ele muda? Ele não mudou, ele está falando da mesma coisa. Quem que é o primeiro pregador do verdadeiro evangelho? Não é o Senhor? Não é ele o verbo encarnado? Então, atentem-se, lembrem-se dessa liderança. Por quê? Melhor é o fim das coisas do que o começo. Jesus começou bem, caminhou bem, terminou bem. Então ele é o seu padrão referencial. Porque ele não mudou desde a eternidade antiga até a eternidade agora. Entende, não? Então o nosso padrão referencial deve ser o Senhor, gente. Não foi nada, não tem problema. Deve ser o Senhor. Porque ele não muda. Agora, quando nós olhamos para o Senhor e sermos cristãos, você tem que entender uma coisa principal e primordial. Não é que esse padrão de vida de Cristo, ele deve ser vivido. Não. Enquanto você ser cristão, ele vai ser um modelo que vai ser vivido. O deve tem o esforço para você ser. Mas se você está de fato em Cristo, a conduta que ele teve, os passos que ele passou, você também vai passar. Não tem como. Porque você está em Cristo. E você estando em Cristo,
Você vai viver os mesmos passos que ele. Então, por que essa mensagem ela chama vencendo para avançar e avançando para vencer? Porque quando nós olhamos para o padrão que Cristo apresentou, a gente vai ver que a vida de Cristo é uma vida que apresentou vitórias que proporcionaram avanço, mas depois ele teve que avançar em determinadas áreas para poder vencer. E eu quero introduzir essa realidade dentro de vocês. Porque existem momentos que você vai ter que vencer algumas coisas, e depois que você vencer essas coisas, assim como Cristo venceu, é que você vai estar liberado para poder avançar em novos caminhos, em novas áreas, em novas dimensões. Mas vai depender, depois que você vive isso, vai ter momentos na sua vida em que você vai ter que avançar em determinados ambientes para que a vitória aconteça. Então, ele muda a pedagogia. A questão é que a gente sempre olha para Jesus e acha que Deus sempre tem a mesma pedagogia. Mas não é assim que funciona. Deus, ele muda a didática, ele muda a pedagogia sem mudar a sua essência. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 4. Em nome de Jesus, nós clamamos agora o teu mover, a tua cura e o teu sangue sobre nós, ó Pai. Ó Pai, vem com o teu Espírito agora. Cura, Senhor Jesus Cristo. Gente, antes de entrar nesse ambiente, podemos orar pela Fabi? Estenda suas mãos aqui para a sala, mesmo sentado. Senhor, nós queremos interceder agora pela vida da Fabi, Senhor. Ó Deus, nós clamamos agora, Senhor Jesus, pela plena restauração, ó Deus, da vida dela, Deus. Nós somos uma comunidade com ela e um corpo com ela. Ó Deus, vem aliviar, Senhor Jesus Cristo, toda crise de ansiedade, toda angústia, opressão, todo poder das trevas, Senhor Jesus, que porventura tenta oprimir agora ela, Senhor Jesus. Nós declaramos, sai agora, em nome de Jesus. Nós declaramos cura completa. Todo enjoo, todo problema no estômago, sai agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, Fabi, você sendo restaurada por completo agora. Nós declaramos agora o mover de cura do Espírito Santo. Deus, vem com o teu bálsamo sobre a vida da Fabi. Vem com o teu bálsamo sobre a vida dela agora. Ó Deus, toma ela, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, governa ela agora. As estruturas da mente, as estruturas do corpo, Senhor Jesus. Ó Deus, e tudo aquilo que ela tem tomado de vitamina, Senhor Jesus, não venha gerar problemas, ó Deus, mas venha avançar, ó Deus, e abençoá-la, ó Deus. Ó Pai, nós abençoamos, ó Deus, e ministramos cura sobre a vida da Fabi e do Davi agora. Ó Deus, tira a opressão do coração agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Então, você abriu aí Lucas capítulo de número 4, verso 1. Se você for ver Jesus, ele inicia o ministério dele aqui agora. Certo? Vamos lá, eu vou ler com você, você vai entender. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ou seja, ele tinha acabado de ser batizado. Ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe disse: está escrito, o ser humano não só viverá de pão. Então o diabo levou-o para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhes darei todo este poder e glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento opor. Então não foi o único encontro de Jesus com Satanás. Esse foi aquele que mais
tivemos noção da dimensão das afrontas. Mas Lucas está dizendo que ele apareceu outros momentos. Mas veja só o que vai dizer o verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia. A sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por... Veja só, o verso 1 vai dizer, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi o quê? Guiado pelo Espírito Santo ao... Então veja, Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo aonde? No batismo. Quem é cheio do Espírito Santo no batismo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Porque é impossível você ser cheio do Espírito Santo e não ser direcionado por ele. Só que eu quero que você atente uma coisa. Jesus, tudo bem, é filho de Deus. Jesus, ele não teve um batismo de arrependimento como nós, ele teve um batismo de consagração e edificação, porque ele não tinha do que se arrepender. Mas o que representa o batismo na nossa vida? Não é a nossa conversão? Então não é o início da nossa caminhada? Não é o novo nascimento? Então, aqui a gente já começa a entender uma coisa. Essa representatividade de Jesus para as nossas vidas significa as nossas boas-vindas no Evangelho. Jesus está apresentando como é o padrão de boas-vindas do cristão no reino de Deus, Vitor. Então, qual que é o padrão das boas-vindas? É você cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem aqui, no início da sua caminhada com Cristo, se sentia andando nas nuvens? Quem que no início da sua caminhada com Cristo, podia acontecer o que fosse, estava tudo bem para você. Nada parecia ser ruim demais. Porque você estava na alegria, Bela. De, meu Deus, que salvação, que movimento do Espírito. Ele te transformou, pô. Não era assim, não? Mas quem aqui no início da tua caminhada cristã, depois de se sentir cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, falou, pastor, foi me converter e as lutas começaram. Eu não tinha essa luta antes. Ou parece que Satanás, parece que a vida com Cristo é pior do que a vida sem Ele, cara. Não é verdade ou não? Porque parece que quando você entra na dimensão do Espírito, você começa a enfrentar batalhas que são espirituais. Você fala assim, será que a vida cristã é tudo isso? É sempre a mesma coisa? Porque essa é a vida cristã, eu preciso te dizer. Mas ela não é a totalidade da vida cristã. Veja só uma coisa, Jesus foi cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Para que ambiente? E quem estava no deserto? Diabo. E foi para ser tentado. Cara, isso aqui demonstra para nós qual que é o hall de entrada do reino de Deus. O hall de entrada do reino de Deus não é a cura, não é a manifestação de poder, não é a manifestação de ressurreição. O hall de entrada do reino de Deus é um ambiente chamado deserto e o anfitrião é Satanás, cara. Porque Deus não só te conduz ao deserto, como te faz enfrentar Satanás. O anfitrião da sala de entrada, o recepcionista do reino de Deus, a sala de entrada é o deserto. Aí você fala, pô, que foi Satanás que me conduziu aqui. Errado. Porque Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. A gente quer pular para o verso de número 14. Quando Jesus vence o deserto e vence Satanás no deserto, 14 diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia. Então veja, uma coisa é você ser cheio e guiado, outra coisa é você estar no poder do Espírito Santo. O Senhor não vai conceder poder se não tiver vencimento sobre o deserto e sobre Satanás. Jesus não concede poder, o Espírito Santo não concede poder a você se você não vence a geografia primária do início que Ele te colocou. Então, veja, o início da nossa caminhada cristã, o Espírito Santo vai nos conduzir a um ambiente de sequidão. Por quê?
Pode passar. Você vai levar também? Tá bom. Vai mandando mensagem pra gente, tá bom? Em nome de Jesus, a gente vai estar orando aqui por vocês. Pega as coisas pra eles lá, Vitão. Por favor. Espera só um momentinho, gente, por gentileza. Nos informa, tá bom, Davi? Por favor. Então, veja só uma coisa. A primeira coisa que o Senhor nos conduz é um ambiente que a gente não está acostumado. Porque o deserto é um ambiente de dependência. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele precisa vencer você no seu governo. Então, no ambiente do deserto, Gu, você vai ser constantemente, assim, impulsionado a viver 100% na dependência do Senhor. Nesse momento, como é que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta que a gente vai conseguir vencer? É que no ambiente da escassez, a gente tem que entrar num tempo de jejum e oração, pô. Então Jesus se abdica do governo do ventre para ser governado pelo Espírito. É por isso que a gente estava de jejum. Porque o jejum é a nossa batalha entre o governo da necessidade do ventre em relação àquilo que o governo do Espírito quer nos conduzir. Então você não vai conseguir vencer os primeiros ambientes se não for por meio do jejum e da oração. Não dá. Não tem como. Hora que o Senhor Jesus, hora que o Espírito Santo te leva para o deserto, aí você começa a enfrentar não somente o problema da geografia, mas Satanás te afrontando. Aí você fala, cara, eu entrei agora nesse mundo cristão, piorou foi tudo. Porque não só ficou deserto e seco o negócio, e eu tenho agora a opressão de Satanás na minha vida, me oferecendo coisas para me desviar do propósito. Entendeu ou não? Aí, quais são as 3 tentações que Satanás ele opera em Jesus? Primeiro, na necessidade básica. Você sempre vai ser tentado na sua primeira necessidade. Qual que era a necessidade dele? Fome. Então, às vezes, Satanás ele está tentando você, sabe aonde? Nas finanças, porque é a sua primeira necessidade. Às vezes é no seu relacionamento. Por quê? Porque você está carente demais. Às vezes é na sua saúde, porque você está depositando muito a sua confiança em outra coisa. Então não é sempre a fome, mas é sempre aquilo que mais está fazendo falta para o teu ventre. Se você não vence isso, você nunca vai passar a segunda etapa. Aí Deus vai ter que te conduzir para o deserto de novo, para você vencer a primeira de novo. A hora que você vence a primeira, aí ele te conduz à segunda. É o nível de governo e soberba natural. Ele leva Jesus para o alto do templo, do monte, e fala, olha esses governos aqui, ó, eu vou te dar tudo isso aqui. Aí ele começa a oferecer para você dinheiro demais. Ele começa a te oferecer liderança sobre as pessoas. A hora que você vence isso, aí você fala, não, agora vai vencer tudo. Ah, não, agora ele vai te tentar religiosamente. Por quê? Porque você está em jejum, você está em oração, você venceu a sua necessidade básica, você venceu o governo natural, você fala, cara, aí ele te tenta no orgulho espiritual. Olha que autoridade espiritual, leva no pináculo do templo, dá ordem aos anjos. É quando você começa a querer dar ordem a Deus. Dá ordem ao mundo espiritual, decreta no mundo espiritual. A hora que você vence essas 3 tentações, aí o Senhor te tira do deserto. E aí você tem autoridade para ter poder no espírito, para operar no espírito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa é somente a sala de entrada. O reino ainda não está ali. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, eu sou pastor há 9 anos. Mas eu estou na igreja desde os 4 anos de idade. Eu tenho 30 anos que eu estou na igreja. Durante uns 4, 5 anos da minha vida eu me desviei. Passei por muitos problemas. Só que aquilo que eu recebi de instrução do Senhor, do Espírito Santo, ficou dentro de mim. E eu consegui analisar ao longo do tempo muitos cristãos e muitas pessoas. E sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que vivem ainda no hall de entrada do reino de Deus. Ela tem 30 anos de conversão, mas ela não conseguiu vencer o demônio ainda.
A vida dela e o relacionamento dela não é com o Espírito Santo. A vida dela e o relacionamento dela é só com Satanás. Pastor, Satanás está furioso contra mim. Pastor, o demônio está furioso contra mim. Pastor, está 40 anos na igreja e ela não se relaciona com Jesus. A vida dela é só com Satanás. Deixa eu te falar, você não cresceu na fé. Você não venceu nem a primeira fase. Porque Jesus até teve afrontas com Satanás, mas em outros momentos, não era aquele ambiente o tempo inteiro. Jesus passou mais tempo no monte orando ou enfrentando Satanás? Então o primeiro relacionamento dele era com Deus ou com o demônio? Agora, de tanto você ter relacionamento com Deus, quando você desce do monte, é claro que você vai encontrar o Satanás. Só que ele não vai triunfar sobre você. Por quê? Porque você estava no alto do monte. Então a manifestação da glória do Pai vai te dar autoridade para vencer as afrontas de Satanás. Então eu preciso que nós sejamos uma igreja que se relacione mais com o Pai do que propriamente com as batalhas com os demônios. Ela não vai, a batalha com o demônio é uma batalha. Ela não é a minha vida. Se tudo é demônio para você, cara, aonde está Deus na tua vida? Ou se cada desafio da tua vida é a Satanás, às vezes eu vejo assim, ó, Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, de fato. Só que tem ambiente na nossa vida que não é o demônio, são naturais. E eu vou te mostrar, eu vou te provar isso. Tem coisa na tua vida que você está achando que é natural e é espiritual. Você quer ver uma coisa? Você se lembra que Jesus estava no alto do monte e ele fala para os discípulos, olha, entrem no barco e vão no barco, peguem o lago de Genezaré e eu vou encontrar vocês do outro lado. Certo? Não, essa daí é uma outra. Jesus estava no barco, desculpa. E eles pegam o barco, Jesus está na proa do barco, sentado, dormindo. E aí, de repente, uma tempestade alcança eles. Se lembra disso, não? O que Jesus acorda e faz? Ele não acalma, ele repreende a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa, você já viu Deus repreender Deus? Não? Então Deus não se contradiz, não é verdade? Se ele precisa repreender a tempestade, é porque Deus não está nela. Quem que está nela? Satanás. Por que ele precisa repreender no lago de Genezaré? Quem estava do outro lado do Genezaré? O demônio gadareno. Então, aquela tempestade era uma batalha espiritual para impedir eles de chegar no ambiente da libertação. Por isso que ele repreende. Mas naquela outra situação em que Jesus vem andando sobre as águas e ele acalma a tempestade, que Pedro vai para o barco, não tem demônio, porque nessa ele acalma a tempestade. Então você vê a mesma chuva, o mesmo barco, os mesmos discípulos, mas manifestações diferentes, de coisas diferentes. Uma era para provar a fé, a outra era para impedir a manifestação da fé. Então, às vezes, você vai ter que ter sensibilidade no Espírito para ser guiado por Ele, para identificar se essa tempestade é para provar a sua fé ou para impedir a manifestação da tua fé. Só que a gente já tende a olhar a tempestade e falar, Satanás quer me envergonhar. Deixa eu te falar uma coisa, essa mentalidade, desculpa gente, mas é de bebê na fé. Você não venceu nem nem a primeira fase do videogame você venceu. É por isso que você precisa, nesse ambiente, vencer o deserto, vencer Satanás, para você avançar para o reino de Deus. Se você não vencer nesse ambiente, você não avança. Eu preciso que vocês amadureçam. Você precisa vencer as suas necessidades básicas, o seu orgulho natural e o seu orgulho religioso. Porque se você não vencer isso, você não vai caminhar no poder do Espírito. Você pode estar cheio, você pode estar guiado, mas você não vai receber o poder do Espírito. Porque Ele não vai dar poder para quem cai. Então você está cheio do ambiente. E aí veja só uma coisa. O Senhor te enche da água do Espírito e te conduz a ambientes externos de sequidão. Jesus está cheio da água do Espírito. Mas a geografia do lado de fora como é que está? Por quê? Porque Ele espera. Não importa o tamanho do deserto. Não importa quanto árido é o ambiente que o Senhor te deu.
Ele depositou dentro de você uma dimensão de água infinita, que pode transformar aquele deserto num rio, num mar, cara. Então você está olhando pequeno para aquela geografia, mas tem um rio dentro de você, Bela. Entende? Só que quando você avança nesse sentido, muitas coisas começam a mudar. Porque depois que Jesus sai dessa geografia, aí agora ele começa a ter outros embates com Satanás. Mas não somente com Satanás, com o poder do pecado. Você tem que diferenciar a luta espiritual entre Satanás e o pecado. Satanás é resistir ao diabo e ele fugirá de... Então, quem tem mais autoridade, você ou o demônio? Você, pô. Porque você resiste ao demônio e ele foge de você. Mas quem tem mais poder, você ou o pecado? Fugir da aparência do mal. Então, o pecado, você foge. Satanás, você reprê. Aqui você já começa a entender qual é o nível de autoridade. Por que Jesus teve poder e autoridade? Porque ele venceu Satanás, venceu a geografia e não pecou. Logo, a hora que ele sai dali, ele consegue ressuscitar morto, porque o poder do Espírito está nele. Ele consegue dar vista aos cegos, porque o poder do Espírito está nele. Ele consegue andar sobre as águas, porque o poder do Espírito está nele. É assim com as nossas vidas. Então ele vence para avançar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Existe uma outra questão, que depois que a gente vence para avançar e começa a caminhar no reino de Deus, a gente vai ter que lidar com uma outra dimensão, e aí é Deus mudando a pedagogia, Monique. Porque na dimensão final, no último momento da tua vida, ou nas fases mais difíceis, você não vence para avançar. Aí você vai ter que avançar para poder vencer. Eu vou explicar qual é a diferença. Mas antes disso, eu quero só fazer uma analogia aqui. Quem que joga videogame aqui, ou já jogou videogame na tua vida? Sabe aqueles videogames de fase, geralmente de RPG, ou Crash, ou qualquer um? O videogame funciona assim, você começa, no início do videogame, você não tem destreza para mexer nos controles. Todo videogame é assim no começo. E aí ele vai te introduzindo no modo fácil, e ele vai ensinando você quais são os comandos do videogame, não é verdade? Não. Então o bolinha pula, o X corre, o quadrado... Estou falando do modo PlayStation, né? Então ele te introduz numa fase em que você vai desenvolvendo destrezas e aprendendo a jogabilidade do jogo. Mas no final o que tem? Um chefão. Você precisa vencer aquele chefão. Você está achando que você já é o cara, porque você conseguiu vencer o primeiro chefão. Mas aquilo ali era só um modo de desenvolvimento, de jogabilidade para você. Só que quando você vence o chefão da primeira fase, a segunda fase já é mais difícil. E aí no final da segunda fase tem o quê? Um chefão mais difícil. E na terceira fase, tem um chefão mais difícil. Então ele vai mudando os desafios do jogo, Gu, para te capacitar para você enfrentar um chefão que é mais difícil sempre. Por quê? Porque para você finalizar o jogo, você vai ter que ter muitas habilidades que foram desenvolvidas ao longo da caminhada. Você está achando que é só um joguinho, mas é um preparo para a tua vida isso. É uma dinâmica que está te conduzindo a dizendo, a cada nova estação que o Senhor te dá, Ele te habilita para uma nova realidade. Então, essa fase, ela vai te conduzir a uma coisa que lá na frente, no último chefão, você vai precisar. Um modo de pensar, um modo de governo, um modo de entendimento. Você está achando que é só distração, mas a caminhada com Cristo, velho, não é distração. Ela está sempre preparando você por um novo nível que você vai precisar. Só que, para você finalizar o jogo, é reservado o pior. Não é? Abre comigo. No Evangelho de Lucas ainda, desligou aqui. Mas eu acho que é o... Deixa eu pegar aqui. Lucas 22. Lucas 22, 39. Quando você está abrindo Lucas 22, 39, eu quero fazer uma pergunta para vocês.
É Lucas 22, 39. Eu falei 29, né? Tô com 29 na cabeça, gente. É. Lucas 22, 39. Qual foi a parte mais difícil de Jesus? Qual foi o chefão da vida de Cristo? Qual foi a última coisa que ele precisou vencer? A cruz? Não. O pastor Juscelio, ele fala assim: a cruz é o substrato de uma última batalha que não foi vencida lá. Ela foi vencida no Monte das Oliveiras. E eu concordo com ele. A cruz é o final do culto que começou no Monte das Oliveiras. É só o cumprimento litúrgico do vencimento dele. Eu quero apresentar para vocês qual foi o maior desafio de Cristo. Que ele precisou avançar para poder vencer a cruz. Porque se ele não avança aqui, ele não vence lá. Lucas capítulo de número 22, verso 39 vai dizer: e saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortou. E estando em agonia, orava mais intensamente. Então diga comigo. O anjo o confortava, mas Jesus permaneceu em agonia. E aconteceu que o suor dele se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem, para que não caiam em tentar. Como no jogo, o primeiro chefão é o mais fácil de vencer. Qual foi o primeiro chefão que Jesus teve que vencer? E Satanás. O deserto era a fase. Satanás era o chefão. Você está achando que Satanás é a parte mais difícil de você vencer na tua vida. Mas depois que você vence e avança, você vai descobrir quais são os piores chefões que você tem que vencer, que você precisa avançar para poder vencer. Não foi a cruz. Foi a própria vontade. Senhor, passa esse cálice de mim. O pior chefão da tua vida não é algo que está fora. É o que está dentro de você. Atente-se para os vossos líderes e veja como eles venceram. Não foi assim que estava em Hebreus? Para que vocês imitem a fé deles, olhando o final da vida deles. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus nos ensinou que Satanás é a porta de entrada no reino. Mas se você quer acessar a eternidade, você vai ter que vencer a tua vontade para aceitar a vontade dele. Esse é o maior gigante. O culto começou ali. Jesus venceu a cruz no Monte das Oliveiras, quando ele falou: Senhor, afasta de mim isso, porque eu não quero, mas seja feita a tua vontade. É quando você se permite ser vencido pelos céus. Sabe o que é a questão? A questão é que o nosso principal problema para ser vencido, às vezes, está nas orações que a gente faz para os céus. Porque você está fazendo oração de livramento, quando o propósito dos céus não é o livramento, é a cruz. Quando você faz uma oração pedindo para Deus te livrar, mas você aceita, Lu, o que Deus quer, você fala: seja feita a tua vontade, não a minha. Deus manifesta um anjo do céu do teu lado, mas ele não interrompe o propósito, ele só te conforta. Continua. 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 Jesus não vai te livrar daquilo que ele tem para você, ainda que aquilo que ele tem para você conduza você a morrer. O evangelho de hoje em dia, ele só prega
a vida natural. Mas Jesus não está preocupado com a tua vida natural. Ele está preocupado com a tua eternidade. E se preciso for, para que você acesse a eternidade, você tem que morrer naturalmente. Ele vai fazer isso. A pergunta é: se Jesus não avança, dizendo, seja feita a tua vontade, é um avanço contra a própria vontade, para poder vencer a cruz. Porque se ele não avança internamente, ele não vence exteriormente. Você tem permitido o Senhor avançar em novas dimensões dentro de você, para você vencer as questões externas? A maior guerra de Jesus não foi com o Satanás que estava do lado de fora, era com a humanidade dentro, lá dentro. Era com as vontades milenas de dentro. O Senhor nos expulsa de nós mesmos. Jesus quer expulsar a nossa humanidade, a carnalidade, desculpa. Não a humanidade, a carnalidade, para Ele nos governar dentro. Esse é o problema das nossas vidas. A gente está tornando Satanás maior do que o nosso eu. A gente torna a guerra com o demônio maior do que a nossa guerra interna, Ingrid. Não pode ser assim, Bela. Você não vai conseguir vencer a cruz se você não deixar o Senhor alcançar uma nova dimensão dentro de você. É por isso que na primeira fase você vence para poder entrar no reino. Mas para entrar na eternidade, você vai ter que avançar para poder vencer. Você pode ficar de pé. Quando você faz jejum, o que você imagina que vai acontecer? Que o Espírito Santo vai descer grandemente, não é? Você acha que assim você vai andar de poder e poder, vitória e vitória, glória e glória, não é não? Quem tem vida com Deus acha isso, Ingrid. Eu vou orar e o fogo vai cair porque eu estou em jejum. Agora eu estou assim com Deus, ó. Aí você vai descobrindo que o jejum começa a revelar o pior de você. Você tem mais vontade de pecar, você tem mais vontade de matar alguém, você tem mais vontade de... Gente, o jejum é isso. Porque é o primeiro Adão, o jejum é o primeiro Adão sendo amarrado numa camisa de força. E ele está... Não. Só que quando você amarra o primeiro Adão na camisa de força, você dá a oportunidade para o segundo Adão governar você. Tem uma frase que eu aprendi com o Luciano Subirá, lendo o livro dele, que diz o seguinte: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Porque depois que você entrega o jejum, é que você passa a usufruir dos benefícios dele, não enquanto você está jejuando. O jejum não te torna assim vice-deus. Ele só mostra o quanto você ainda é um vice-Adão, um primeiro Adão. Quando você está preso lá ainda. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Eu sinto que o Senhor está nos dando autoridade para vencer o ambiente do deserto e Satanás, mas isso não é a nossa guerra principal. O Senhor precisa nos vencer. Você precisa ser vencido pelo Senhor para poder avançar, para poder vencer. Por isso, o maior fruto do jejum não é a descida do Espírito Santo. O maior fruto do jejum é a descida dos teus joelhos, em humildade, em arrependimento. Se você quer, querido, avançar para poder vencer, se arrepender, esse é o culto, a entrega do jejum. Deixa Jesus vencer você. Vem até aqui à frente, deixa eu orar com você. Eu já estou aqui hoje porque eu estou chorando tanto, cara. Esses dias eu tenho falado, Senhor, me deixa ser vencido pelo Senhor.
ore ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar agora, se você quiser orar ao Senhor, esse momento a gente vai entregar o nosso jejum. Nós vamos entregar o nosso jejum nesse ambiente. Você que está de jejum e quiser entregar ele, como é que faz uma entrega de jejum, querido? Não precisa fazer malabarismo, não precisa, sabe? Não, a gente só precisa falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego ele a Ti agora, Senhor. A partir de agora eu quero viver, ó Pai, para o Senhor, sabendo tudo aquilo que estava me governando. Eu digo que o jejum, ele aponta para nós aquilo que estava nos governando e que a gente agora precisa submeter a Cristo. Todas as vezes que eu entrei num jejum, eu vejo o quanto de mim ainda precisa mudar. E é claro que o Espírito Santo vai mudando. Então começa a entregar. Sabe, todas essas lutas que você teve, todas essas guerras que você teve, toda essa vontade de pecar que você teve, começa a falar: Senhor Jesus, eu submeto ao Senhor agora. Eu submeto ao Senhor agora. Eu submeto agora ao Teu governo. E eu mato primeiro Adão, para que o segundo Adão vivifique a minha vida, em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos nos arrepender diante do Senhor, Deus. Eu oro pela vida, Senhor Jesus, desta vida que está aqui na frente, ó Pai, e quer entregar-se ao Senhor, ó Deus, e quer, Senhor Jesus Cristo, ser governado por Ti, ó Deus. Então vem, ó Deus, numa nova dimensão sobre a vida do Teu Filho, Pai. Ó Deus, para que ele possa viver, ó Deus, e contemplar, ó Deus, a nova realidade dos céus, ó Pai, uma nova dimensão dos céus sobre a vida dele, Deus. Começa a apontar, ó Deus, para Teu Filho tudo aquilo que precisa ser mudado e alterado, mas Deus vem com uma manifestação dos céus em nome de Jesus. Ó Pai, nesse momento, ó Pai, em ambiente, ó Pai, debaixo, Senhor Jesus Cristo, dessa nuvem de glória, ó Pai, dessa presença que nós sentimos, ó Deus, não com o fogo do Espírito, ó Pai, mas com uma nuvem densa, ó Senhor Jesus, que nos, ó Deus, conduz, ó Deus, a nos ajoelharmos diante da Tua presença. Nós, ó Pai, enquanto igreja, Senhor Jesus, queremos entregar o nosso jejum, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos conduziu nesse momento, ó Deus, de 28 dias de consagração. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa se, ó Deus, ferimos os Teus votos. Perdoa se ferimos, ó Deus, muitas vezes aquilo que nós precisávamos fazer. Mas nós queremos continuar clamando ao Senhor, ó Deus, por um mover sobrenatural da Tua presença em nosso meio. Queremos continuar clamando ao Senhor, ó Deus, por uma manifestação do Teu Espírito, que nos conduza à centralidade de Cristo e não ao movimento humano. Senhor, nós queremos continuar clamando ao Senhor, ó Pai, ó Deus, para que o Teu Espírito venha nos conduzir, ó Deus, a uma nova dimensão, ó Deus, do poder do Espírito, ó Deus, de sinais, de curas e maravilhas, não no tempo do jejum, ó Deus, mas uma realidade, ó Deus, que a igreja de Atos viveu. Ó Pai, que nós venhamos viver aquela realidade, Senhor Jesus. Ó Pai, que é certa, Deus, começou, ó Deus, com o derramado Espírito, mas todos que leram viu que terminou, ó Deus, com a perseguição de Paulo, porque essa, Senhor Jesus, é a realidade, Deus. A perseguição de Paulo, Senhor Jesus, nos revela que o nosso maior problema no Evangelho não é Satanás, ó Pai, mas é, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o próprio, ó Deus, vontade humana, ou Senhor Jesus Cristo, aquilo que se levanta para tentar barrar o Teu Evangelho, mas ainda que nos custe tudo, como Paulo, Senhor, nós vamos permanecer, ó Deus, fiéis ao Senhor. Ainda que os judeus nos persigam, ainda que os gentios nos rejeitem, Senhor, ainda que sejamos levantados, ó Deus, como caluniadores, ó Deus, estaremos ali, ó Deus, diante do Teu Espírito, mediante o Teu Espírito, pregando o Teu Evangelho. Senhor Jesus, quão grande honra é poder padecer pelo Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, que grande honra é ser perseguido, ó Deus, pela mensagem que o Senhor nos entregou. Senhor Deus, nós queremos nos mover em oração e intercessão pelos casamentos, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, edificados, ó Pai, na mensagem de Cristo, e que os casamentos sejam fortalecidos em nome do Senhor Jesus. Venha, ó Deus, trazendo, ó Deus, movimentos financeiros para os necessitados, ó Pai. Ó Deus, para a igreja e para a Tua casa, Senhor Jesus, mas para essas famílias também. Mas nós oramos, ó Pai, encerramos essa semana pedindo arrependimento do Teu Espírito. Ó Deus, que o Teu Espírito derrame uma porção de arrependimento sobre nós, sobre essa igreja, Senhor Jesus. Que nós não venhamos, ó Deus, poluir o altar, que nós não venhamos poluir, ó Deus, nenhuma, ó Deus, das dimensões de servidão da Tua casa.
Ó Deus, do porteiro, Senhor Jesus, do recepcionista, ó Deus, daqueles que se movem na organização, que todos permaneçam em um nível de santidade, sendo, ó Deus, conduzidos ao nível de consagração. Senhor, obrigado pelo fogo do Teu Espírito. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, e pelo aquilo que o Senhor tem construído. Assim nós oramos e entregamos ao Senhor esse tempo, mas continuamos nos consagrando, Senhor. Continua nos conduzindo, ó Deus, a um nível de consagração e santificação em Ti. Obrigado, ó Deus, por cada família, por cada homem, por cada mulher, ó Deus, que, ó Deus, esteve nesse propósito, Senhor. Seja com eles, ó Pai. Ó Deus, se revela a cada um deles, ó Pai. Aquele que ainda não teve uma experiência contigo, eu te peço, Jesus, eu te peço. Por favor, Jesus, se revele a eles, ó Deus. Ó Deus, numa nova dimensão, numa nova, Senhor Jesus, revelação, ó Pai, no Espírito. Ó Deus, que sejam tocados na alma, sim, que sejam tocados no intelecto, Pai. Ó Pai, começa, ó Deus, despertar ministério. Começa a despertar, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, chamados aqui. Começa a apontar chamados, ó Deus, que eles venham, Senhor Jesus Cristo, dizer: pastor, Deus está me chamando para fazer tal coisa. Para que eles não venham esperar o direcionamento meu, ó Deus, quanto líder, ó Deus, mas assim como o Senhor fez com Bezalel, ó Deus, deposita o Teu Espírito deles, ó Pai. Aponta para eles qual é o chamado deles, Senhor. Assim nós oramos, Senhor. Ó Pai, nós enquanto igreja também oramos agora pela Fabi, Deus, que está lá no hospital. Derrama o Teu Espírito sobre ela e restaura a saúde completamente, Senhor. E dá força para o Davi, ó Deus. Ah, Senhor, nós clamamos ao Senhor. Eu quero entregar ao Senhor todos esses homens e mulheres e famílias e a nossa igreja, Senhor, diante das Tuas mãos. Ó Deus, abençoa as crianças, Senhor Deus, toca elas, Deus, que elas estejam imergidas nessa dimensão do Teu Espírito, que elas sejam tocadas, ó Deus, pelo Teu Espírito. Abençoa a Adri, abençoa a Milena, a Camila e a Bia, Senhor Jesus, que estão compondo esse ministério agora. Ah, Senhor, vem, Senhor Jesus, sobre aquele ambiente, Senhor, para que elas sejam, Deus, instrumentos do Senhor, ó Deus, para a revelação do Teu Espírito a essas crianças. Ó Deus, eu quero apresentar todos os ministérios diante do Senhor. Ó Deus, eu não vou citar nome por nome, mas todos os ministérios que estão trabalhando, ó Deus. Ó Deus, o Ministério da Logística que tem, ó Deus, feito as organizações. O Ministério de Louvor e Adoração. O Ministério da Mídia, Senhor. O Presbitério, Senhor. Ah, Senhor, todos esses ministérios, Senhor Jesus, dos homens, das mulheres, dos casais. Ó Deus, todas essas novas realidades, ó Pai, que haja um mover e um propósito definido, Senhor. Que nós nunca venhamos nos perder do Teu propósito, Jesus. Ó Deus, que nós venhamos sempre alcançar o propósito, Senhor. Porque o propósito, Senhor Jesus Cristo, é que dá sentido, ó Pai. Não simplesmente os movimentos, ó Deus. Nós que nunca venhamos fazer por movimentos a Tua obra, mas por propósito, Senhor. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para a gente encerrar esse culto. No culto passado falaram: pastor, você encerrou o culto, não devia ter encerrado. Hoje eu que não quero encerrar, mas preciso encerrar. Glória a Deus. Viva, Bia. Foi difícil lá hoje? Estenda suas mãos. Senhor, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor atendeu a minha oração, Jesus. Pai, meu maior desespero é prestar um culto para o Senhor sem o Senhor, Jesus. O Senhor sabe o meu desespero, Deus. Meu maior desespero, ó Deus, é não ter o Senhor falando conosco. Pai, obrigado porque eu senti o Senhor aqui, Pai, nos direcionando. Obrigado, Pai, porque eu tenho sentido, Pai, um novo nível de compreensão da Tua palavra, não para mim, mas para a Tua casa, para a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Porque isso não vem de mim, Senhor. Ó Pai, eu não posso pensar nessas coisas, ó Deus. Eu não tenho capacidade de enxergar isso se não for o Teu Espírito, ó Deus. Eu sei que o Senhor não dá isso para mim, ó Pai. Eu sei que o Senhor dá isso para essa geração, ó Deus, e para essa casa, Deus, de oração. Ó Pai,
Eu sei que o Senhor só está nos dando essas palavras, ó Deus, porque o Senhor ama essa comunidade, Senhor. Porque o Senhor ama essas pessoas, Jesus. Obrigado por isso, Senhor. Deus, que o Senhor nos acompanhe nessa semana. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde. Que o Senhor teu Deus resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde e que Ele te conduza por pastos verdejantes. Que Ele abençoe a sua saída e a sua entrada. Que Ele te levante como cabeça e não como cauda, aonde quer que você pisar, naquilo que as suas mãos tocarem, naquilo que os seus olhos visualizarem. Que a sabedoria do alto venha sobre a tua vida e que os frutos do Espírito Santo estejam com vocês, para que vocês possam produzir frutos dignos de arrependimento e que vocês caminhem na dimensão do Espírito. Assim nós oramos e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Aplauda o nome de Cristo Jesus. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 200 irmãos.